noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente. Olá, Zobaida, Raquel, Arlindo, que bom. Ana Cláudia, muito bom. Ângela, Raul, Glória, coisa boa. Diana, Salete, Sandra. Sejamos todos muito bem-vindos, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco, né? Muita paz, muita luz, a mais uma quinta-feira do Evangelho aqui no GEP. É um prazer estar aqui com vocês, né? Boa noite, Antônio Luiz, boa noite. Coisa boa. Milena, Júlia, Andréa, tantas pessoas maravilhosas. O nosso tema de hoje, meus irmãos, ele está justamente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Não separeis o que Deus juntou. E esse capítulo ele tem dois itens, né, dois temas. A indissolubilidade do casamento e o divórcio. Então nós vamos trazer aqui alguns avisos antes de fazermos uma mensagem inicial, depois a prece, depois a leitura do Evangelho e, posteriormente, alguns comentários e deixar aberto para as perguntas, tá certo? Então, alguns avisos da casa. A casa lembra, né, que toda quarta e toda quinta-feira, no Instagram gep.oficial, nós estamos com a live do Evangelho. Na quarta-feira nós temos a Caroline Traeger e na quinta-feira eu estou fazendo a condução, Aníbal Albuquerque, tá certo? E amanhã, na sexta-feira, nós temos a palestra pública também no Instagram, no gep.oficial. Lembrando sempre que esses conteúdos, após a sua ocorrência, ficam gravados no IGTV e também são levados para o YouTube no canal GEP TV. O tema amanhã da nossa palestra pública é muito interessante. Será com o irmão Lindenberg Castro e o tema que ele abordará é muito oportuno para os dias atuais. É temas de saúde mental na obra de Ivone Pereira. Então que possamos aproveitar os ensinamentos de Dona Ivone Pereira do Amaral sobre a saúde mental, que com certeza será muito útil para nós. Aureliana, colega de Esde, que bom, né? Muito bom. Isabel, Cris Mota, tanta gente abençoada, maravilhosa, muita paz, muita luz. Eu gostaria de trazer hoje como uma mensagem para a nossa reflexão, já que nós iremos falar sobre o casamento, eu gostaria de trazer uma mensagem, um trecho, não vou ler a mensagem toda porque ela é um pouco longa, mas ela está no livro Jesus no Lar, psicografia de Chico, pelo espírito Neio Lúcio. E a mensagem que eu quero trazer é justamente a primeira mensagem, cujo título é O Culto Cristão no Lar. Nos fala Neio Lúcio o seguinte: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira em seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Com esse trecho desta mensagem de Neio Lúcio, sobre o primeiro evangelho no lar, realizado por Jesus na casa de Pedro, eu gostaria de convidar todos nós
aqueles que desejarem fechar os olhos, a fazermos uma prece. Oramos, Mestre Jesus, queridos benfeitores desta casa de Paulo Estevão, aos amigos espirituais aqui presentes em nossa atividade, em nosso lar, bem como também nos lares de todos estes que nos assistem. Oramos, Mestre, pela paz do mundo, pela harmonia mundial, mas que esta dádiva só poderá ser alcançada quando em nossos lares for um berço de paz e harmonia. Abençoa cada um de nós e nos auxilia intuitivamente para que possamos conduzir este Evangelho do GEP, do Grupo Espírita Paulo Estevão, da melhor forma possível. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, meus irmãos, coisa boa, né? Coisa maravilhosa. Paulo, Gláucia, Rosane, Marcela, quantas pessoas, que coisa maravilhosa. É muito bom estarmos aqui reunidos numa quinta-feira, falando do Evangelho de Jesus, aprofundado pelos ensinamentos dos Espíritos. E vamos fazer na seguinte sistemática, como a Carol já vem fazendo também, né? Sempre avisos da casa, falamos da palestra de amanhã com Lindenberg e Castro. Vou falar novamente, relembrando, mas isso está publicado no nosso Instagram, como no Facebook, como no site do GEP. O Lindenberg e Castro falará amanhã sobre temas de saúde mental na obra de Ivone Pereira. Lembramos também da importância da campanha da nota fiscal. Se cadastre e indique o GEP. E depois de cadastrado, toda vez que você realizar compras aqui no Ceará, lembre de indicar o seu CPF, porque o seu CPF está vinculado ao CNPJ do GEP. Tá bom? Tereza, grande abraço. Jaci, que bom. Kátia, vamos lá. Vamos fazer a leitura do Evangelho, que está programado para hoje. Ele está no capítulo 22. Quem quiser acompanhar. Não separeis o que Deus juntou. E o nosso tema de hoje é o primeiro item. Indissolubilidade do casamento. O próximo item, só são 2 itens, este capítulo, é sobre o divórcio. Então, para que você que deseja acompanhar a leitura, primeiro a gente vai fazer uma leitura, depois um breve comentário e deixar aberto para as perguntas. E, à medida do possível, a gente vai respondendo. Então, nos fala Kardec, primeiro trazendo o trecho contido em Mateus. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: não. Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão 2, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher, um escrito de separação e a despedisse? Jesus então respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisse vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. Continua Kardec, trazendo ainda neste capítulo: imutável, só há o que vem de Deus.
Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Continua Kardec. Continua no nosso querido codificador. Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que as mais das vezes esta afeição é rompida. O que se cogita não é a satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz-se então que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas estão bem aquinhoadas, diz-se que os esposos igualmente o são e muitos felizes hão de ser. Enquanto tiver dinheiro, está todo mundo bem. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contrariam, podem suprir a lei do amor, se essa não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas. Dupla desgraça que se evitaria ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstrair-se da única que a sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus diz, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei mutável dos homens. E o último item que a gente vai trazer, que Kardec também nos fala. Será então supérflua a lei civil? E dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, ela é útil, necessária, mas também variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como um selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário na lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil.
Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente aos interesses materiais. Um dia, perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares? Aqui Kardec conclui. Realmente é um pouco extenso o evangelho de hoje, mas muito apropriado para as nossas vidas, para os dias atuais, principalmente. Dias atuais em que estamos cerceados um pouco da nossa liberdade, em lockdown. Tenho ouvido às vezes pessoas comentarem que por estarem mais tempo juntas, algumas estão tendo um convívio melhor com os filhos, com o esposo, com a esposa, outros não tanto. Já ouvi casos de pessoas, né, em que o cônjuge, o homem, foi para o interior, foi para a cidade dos pais porque não aguentava mais ficar dentro de casa e ali no convívio com a esposa e com os filhos. É lamentável, mas é uma realidade. Bem como também a gente vai abordar aqui, que tem acontecido, feminicídio, né? Ou espancamento de mulheres, número de divórcios. Né? A Leda Rufino nos lembra que dias atuais, que conheço vários casais que estão separados. Né? Claro, a gente sabe de coisas anteriores a essa pandemia, mas nesse período, até pela questão do estado de humor, pelo equilíbrio, tem surgido. Mas vamos trazer alguns pontos, não vamos falar somente disso. Vamos falar um pouco mais do casamento. E é interessante, a gente vai deixar um tempinho para o final, porque mesmo sendo indissolúvel, né, mesmo Jesus falando que Deus, né, que o homem não separa o que Deus uniu, lá no final ele nos traz uma oportunidade ou uma perspectiva, uma nova visão. E eu acho isso muito interessante porque a doutrina espírita, ela não tem hipocrisia. Então, eu gostaria de começar falando no item 2, quando Kardec, né? Primeira coisa, as leis humanas são mutáveis. Então Kardec fez aqui um breve apanhado, né, genérico, falando das mudanças das leis que regem o casamento de uma sociedade para outra. Muitas vezes até na mesma sociedade, em épocas diferentes. Até o regime de casamento no Brasil já mudou. Né? E a gente sabe hoje, a comunhão muitas vezes, hoje é comunhão parcial de bens. Antigamente era comunhão integral de bens, era o padrão. Mas outra coisa também que Kardec aborda, segundo a revelação dos Espíritos, é que poderia se pensar que com esta fala, com esta abordagem, com estas explicações, eu não precisaria mais casar, só precisava me unir, me juntar, vamos dizer assim. Mas Kardec lembra que a lei civil, ela serve para regular o comportamento do homem conforme a sua época. Porque senão seria uma selvageria. Né? Então isso é interessante porque o que é imutável é a lei de Deus. E a lei civil, ela muda. Mas eu queria trazer aqui uma outra abordagem. Por exemplo, com o advento da doutrina espírita, eu aprendi a importância e a compreender melhor o casamento. A união entre dois seres. E aqui eu quero falar a união, não me importa qual sexo. Uma relação estável e gostaria muito equilibrada. Kardec nos fala, né, por isso que para mim foi muito útil, muito importante, e lembrem da mensagem que eu trouxe no início,
para a nossa harmonização, eu compreendi o papel da família com a doutrina espírita. Hoje nós já estamos casados há 34 anos, eu e Dejane. E compreendi também a importância da família e da educação dos filhos, o papel dos pais, do pai e da mãe. O quanto isso é útil e quanto isso é importante repassarmos para os filhos. Então Kardec nos lembra, e ele fala o seguinte: no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Ou seja, está se falando aqui, por exemplo, nesse momento da procriação. Porque Kardec até fala, nascer, viver, morrer, renascer. Então isso é um ciclo natural. E nós precisamos fazer com que novos espíritos tenham a oportunidade de reencarnar. E a reencarnação se dá desta forma, dessa união. Então, e que quando se fala a união dos sexos, é o sexo masculino com o sexo feminino. Porque é desta forma que a gente pode conceber um filho. Então, claro que temos outros tipos de uniões. E aí esses casais se utilizam de outros elementos para constituir uma família além dos dois. Muitas vezes a adoção, às vezes o empréstimo de um esperma, né, a barriga de alguém conhecido, de algum familiar. Eu não vou entrar nesse mérito, porque o que importa é o que estamos, na lei de amor, educando um novo ser reencarnado. Não importa se ele biologicamente é meu filho ou minha filha, ou se ele foi adotado. E aí o que precisa existir aí é que essa relação a dois se dê de forma consciente, de forma responsável. É preciso que os cônjuges compreendam a poderem se ajudar um ao outro na evolução espiritual. Ajudar um ao outro também no progresso material. E é muito interessante a visão que André Luiz traz no livro Nosso Lar sobre o papel da família, sobre o papel do homem e da mulher. Ou o papel dos cônjuges, porque é interessante que hoje a ciência observa, quando você tem duas relações homoafetivas de homens ou de mulheres, um deles interpreta o papel masculino, outro interpreta o papel feminino. Né? Exerce de uma forma muito natural. Então, André Luiz, e aqui a obra é da década de 40, André Luiz vai falar do caso de um homem e de uma mulher. E eu vou fazer uma pequena adaptação para os dias atuais, porque a época era mais comum, e isso é citado no livro, que a mulher ficasse em casa e não trabalhasse, e o homem sim, cuidasse do sustento material. Então, trazendo para os dias atuais, o que ele traz, que eu acho muito relevante, é que o casal se ajude mutuamente, sejam companheiros, e com isso possam fazer o quê? Ambos evoluírem materialmente e ambos se ajudarem na evolução espiritual. Papel este muito bem desempenhado, alerta André Luiz, ressalta André Luiz, exercido pela mulher. Porque o papel da maternidade, a sua sensibilidade, faz com que ela tenha outros valores e ajuda muito o homem a progredir nesse progresso espiritual. Para que possamos ter, daí, então, um casamento espiritual realmente. Porque é muito interessante, e Kardec aborda mais adiante, é muito interessante que quando duas pessoas se juntam, se unem, se relacionam, muitas vezes o que mais acontece é um querer mudar o outro, ou querer definir ou determinar como é que o outro deve ser. Quando nós temos 3 filhos, e quando 2 estavam para se unir, para se casar, né, eu escrevi e conversei com cada um deles. Com meu filho, com minha filha e com os cônjuges também. E fiz isso por escrito. Espero que eles tenham guardado isso e olhem de vez em quando. E eu coloquei que numa relação a 2, as coisas mais importantes, né, levando um pouco do meu conhecimento espiritual, adquirido pela doutrina espírita e também adquirido por Paramahansa Yogananda,
né? Que tem um livro de um dos monges chamado Casamento Espiritual, irmão Ananda Moy. E também, pelo convívio, pela experiência, coloquei para eles que as duas coisas que, no meu ponto de vista, são mais importantes numa relação a dois é o respeito, primeira coisa, e também o companheirismo, o diálogo. Porque nós todos passamos por momentos muito maravilhosos, mas também passamos por percalços, dificuldades no relacionamento de um com o outro, pelas diferenças. Mas é legal também que as diferenças se complementam. Isso eu acho maravilhoso. Às vezes a gente passa por dificuldades com um ou outro filho, na educação, na prática. E aí é muito bom quando o casal está unido, porque divide o problema, compartilha a dor. A gente compartilha percepções e visões, complementando um ao outro. Falas. E isso faz com que fique mais leve, mais solidário. Então, essas coisas eu trouxe para cada um deles para que compreendesse. Porque às vezes a gente acha que tudo é um mar de rosas. Eu já tive a oportunidade de fazer 2 celebrações, né, trazendo assim um viés espiritual, espírita, embora não haja celebração no movimento espírita, né, a doutrina não tem isso, mas 2 colegas, né, 2 casais pediram. Um foi um casamento e outro foi uma bodas de pérolas, celebrando 30 anos. E é muito interessante quando você está ali na frente do casal, seja renovando os seus votos, ou seja ali dizendo um sim para uma união a dois, o brilho nos olhos, o olhar encantador de um para o outro, os sonhos que cada um traz, quando um e o outro vão dizer os seus votos, são palavras belas, isso é maravilhoso. Esse encantamento é contagiante. E que nós possamos não deixar cair ao longo do tempo. Porque amar é um verbo. E como verbo, ele é ação. Ele precisa ser praticado. Eu não posso ficar quieto. Eu tenho que estar sempre buscando conquistar o outro. Encantar o outro. E aí eu queria trazer uma coisa. Antes de trazer, eu gostaria só de lembrar isso que Kardec fala, né? Que se opera a substituição dos seres que morrem. E aí é legal a responsabilidade, a missão dos pais, né? A ajudar o espírito que nascerá a progredir. Pois a família é a primeira célula social. Como a gente leu na mensagem de Neolúcio. Se eu quero paz no mundo, a paz tem que começar dentro de 4 paredes, embaixo de um teto. Porque senão é muito fácil falar. E como é que está a minha prática? Né? E aí Kardec continua no próximo item falando: na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Lei esta que Jesus veio trazer. Né? Isso é muito interessante. Então que a gente possa, como eu falei anteriormente, a gente possa renovar, acender essa chama. Né? Outra coisa, nessa lei de amor, é interessante, aí eu queria citar um livro, e é interessante esse livro, As 5 Linguagens do Amor, Dr. Gary Chapman, um terapeuta, né, um psicólogo que trabalha com psicologia de casais, e esse livro quem me apresentou a primeira vez foi Dejane. No começo eu não queria ler, mas ela disse: amor, leia. Eu já li, gostei muito, mas é importante que você também leia, porque senão não faz sentido. E realmente, é um livro muito interessante, As 5 Linguagens do Amor. Ele, o autor, depois derivou outras linguagens, né? Assim, derivou para não só na relação conjugal, que é o que ele traz aqui, mas trouxe as 5 linguagens do amor para os adolescentes, para os filhos, né? Várias outras. E é interessante porque esse livro eu já tive a oportunidade, o autor inclusive no final fala assim: se você gostou, presenteie quem esteja precisando, ou tire xerox se você não pode comprar.
E eu já tive a oportunidade, acho que a Idejane também, eu já tive a oportunidade de presentear casais que estavam com um relacionamento desgastado, já pensando até em se separar. Vieram conversar comigo, um, depois o outro, e eu presenteei o livro. E aí, todas as vezes que eu cheguei a presentear, comprar e dar de presente, depois o sentimento de gratidão daquela pessoa que queria renovar e queria manter o casamento, que não queria se separar. E é interessante que o Dr. Gary Chapman, no livro As 5 Linguagens do Amor, ele percebeu pela sua experiência que cada um de nós se expressa e também, né, se expressa na sua forma de dar amor. E muitas vezes essa forma de expressar é como você pede, como você requer, ou para você como é mais significativo e mais representativo a sua linguagem de amor. Como você expressa ou como você sente que o outro lhe ama. Então, das 5, eu vou falar cada uma delas e é muito interessante. Ele fala o seguinte: a primeira linguagem que ele aborda no livro é palavras de afirmação. Eu vou ler as 5 e depois eu falo cada uma e explico o que é. A segunda é qualidade de tempo. A terceira, presentes. A quarta, gestos de serviço. E a quinta e última, toque físico. Então, rapidamente, aí é interessante ler o livro, né? Rapidamente. Ele diz que palavras de afirmação são pessoas que, se você não está trazendo, reforçando o quanto você gosta dela, o quanto você a ama, o quanto você a admira, o quanto é o seu amor por ela, ela acha que você não a ama. Ela acha que o amor está esfriando. E a pessoa pede, ou dizer assim, a pessoa cobra isso. E é interessante porque você precisa perceber. Porque se você não compreende desta forma, você acha que aquela pessoa está sendo exigente, que está só lhe cobrando. E na verdade ela está pedindo afeto, demonstração de afeto de sua parte para ela. E é legal que quando o casal lê o livro, compreendendo e identifica a forma como você se expressa e a forma como o outro se expressa, faz com que vocês se entendam. A segunda que ele diz é qualidade de tempo, ou seja, aquela pessoa que pede que você quer a sua companhia, ela gosta de estar na sua companhia, para ela é importante isso. Então, se você não compreende, e dependendo do tempo de relacionamento, você pode dizer assim, mulher, sai do meu pé, desgruda, pelo amor de Deus. E na verdade, ela está querendo dar-lhe atenção. Ou ela também lhe pede essa atenção. Estando junto, tomando um café da tarde, sair para um jantar a dois, né? Ou em casa mesmo fazer esse momento, já que a gente está na pandemia. É legal isso. Um cinema. Fazer algumas coisas juntos. Às vezes uma viagem no casal. Durante muito tempo, a gente sempre, quando tem criança menor, e tem época que a gente não consegue viajar, mas quando os meninos cresceram mais, a gente, pelo menos no aniversário de casamento, a gente viajava só os dois. Outras viagens fazíamos em família, mas essa éramos só os dois. No mínimo uma viagem por ano. Hoje, como já estão maiores, independentes, a gente havia se compromissado ano passado, todo mês fazer uma viagem. Fizemos até algumas. Algumas só os dois, né? Uma forma de se reconquistar. E outras em família, para também não deixar distante os laços familiares. Até porque, quando eles crescem, começam a ter uma agenda independente e aí, às vezes, para conciliar, não é tão fácil. A terceira é presentes. Quantas pessoas, às vezes, a gente fica até errado, nos dão presentes? Porque ali é a forma como ela está expressando o amor dela por você. Às vezes ela nem precisa receber presente, mas ela quer dar. Ah, lembrei de você e trouxe isso. Às vezes a gente fica até errado, porque a pessoa nos dá tantos presentes, tantos mimos, né? E a gente às vezes não retribui. Outra forma que ele diz é gestos de serviço. É aquela pessoa que você pede algo, ela faz com o maior prazer. Então, muitas vezes ela não é de falar, ela não é de ficar junto, mas ela gosta de lhe servir. Ela gosta de atender os seus pedidos, ou atender os seus gostos. Mas é interessante que quando você começa a entender a forma como o outro expressa o seu amor, que a gente também supra. E o último é o toque físico. Né? Pessoas que sentem a necessidade do carinho, do afago, do afeto.
são pessoas sinestésicas, por exemplo. Então, é assim que elas expressam. E pode ser assim que elas queiram receber também a linguagem de amor. É um livro bem interessante e eu sugiro, né? Deixo a dica aí. Outra coisa interessante que ele traz aqui, eu vou parar, né? Porque senão a gente só vai falar e não vamos compartilhar um pouco do que vocês estão trazendo. Se sobrar mais tempo, a gente fala de outras coisas, tá certo? Deixa eu ver só aqui se tinha alguma... a última coisa que eu vou querer trazer. Duas últimas coisas. É quando ele fala, muitas vezes os relacionamentos se dão pela questão social, pelo dinheiro, né, pelo status, pelo cargo que a pessoa tem. Então infelizmente existem algumas relações que são construídas por interesse. E outras coisas também que eu acho muito delicado quando, principalmente, o homem demonstra um sentimento de posse. Isso é delicado. Isso é grave, né? Porque ele sufoca tanto a outra pessoa que muitas vezes não há outra saída senão a separação. E quando se começa a falar em separação, aquela pessoa começa a demonstrar agressividade, ou já vem demonstrando antes, né? E pode fazer cárcere, isso é delicado e é sério. Pode agredir, ou até às vezes dizer, se não é meu ou se não é minha, não será de mais ninguém. E quem somos nós, meus irmãos e minhas irmãs, para sermos donos de outras pessoas? Quem somos nós? E isso é tão interessante, esse sentimento. Eu queria só lembrar aqui o que passou com André Luiz, citado, narrado no livro Nosso Lar e também trazido no filme. Muito interessante. Né? André Luiz, quando toma mais consciência de si, depois do tratamento, uma das primeiras coisas que ele revela, que ele pede, é para que visite a família. Queria visitar a família, ver a esposa, ver os filhos, as filhas. E é dito que no momento ele não estava em condições ainda. Precisava se harmonizar ainda, cuidar da sua saúde, o equilíbrio e tudo mais. Chegado o momento para visitar a família, qual surpresa ele não teve ao ver que a sua esposa, a viúva, havia contraído novas núpcias. O sentimento que ele passou e demonstrou foi um sentimento de posse. Um sentimento de que aquela esposa era dele, que havia um homem dormindo em sua cama e que aquilo não estava correto. Inclusive ele estava doente e ele se nega a ajudar. E é interessante que esses sentimentos que ele expressa faz com que ele baixe o seu padrão vibracional e volte, caia, né, para uma região umbralina. Muito bem trazida, expressada no filme. E quando ele se vê naquela circunstância, ele fica surpreso e pensa, o que é que aconteceu? E quando ele cai em si, do que ele estava alimentando, do que ele estava nutrindo, do que ele estava expressando, ele relembra dos ensinamentos e dos valores morais que estava aprendendo e o porquê que ele caiu novamente. E aí ele começa a perceber aquele novo esposo, né, como um irmão. E eu achei isso muito interessante. Que ele precisava ajudar. Que ele precisava tratar. E daí ele renova os seus valores espirituais, os seus sentimentos, o seu padrão vibracional, a sua energia, a sua frequência amorosa e volta ao leito, né, ao quarto, para poder ajudar. Esse era um ponto que eu queria trazer. E o último ponto, peço desculpas, que eu queria trazer é com relação ao último tópico, a última frase que ele diz, que já é uma preparação para o próximo evangelho, que vai ser feito ou pela Caroline ou por mim, ainda não sei. É definido pelo JEP. Quando nos fala, embora Jesus tenha dito que o que Deus uniu, o homem não separa,
ele deixa e ele mostra que essa prisão ela não é dissolúvel. Que dois espíritos, que duas pessoas não estão presas para sempre. Aqui em nenhum momento está se fazendo uma defesa, uma apologia ao divórcio ou à separação conjugal. Claro que se deve buscar o máximo possível se entender, se reajustar. Mas os espíritos nos falam que às vezes essa relação a dois está difícil, e às vezes essa dificuldade não é somente desta reencarnação. Aquele casal está tendo uma nova oportunidade de se reencontrar, às vezes, de se reconciliar, mas ainda não está dando certo. E aí os espíritos nos falam, certo? Que às vezes essa desunião, essa intriga, essa confusão, esse ódio, ela é prejudicial para ambos, para um ou para outro. E muitas vezes gerando consequências para o entorno, muitas vezes filhos, familiares. E aí, nesta situação, às vezes é melhor o casal se separar. Cada um seguir o seu caminho. Se libertar um do outro. E sempre com respeito, para que não jogue um filho contra o outro. Né? Um filho contra um cônjuge ou outro. Respeitando para ajudar na educação do filho, dependendo da idade desse espírito. Então isso é importante, porque os espíritos vão trazer no próximo tópico, eu não vou falar aqui, é interessante que leia, né? Mas é interessante que nesse final ele traz essa orientação, essa lucidez. Ou, para que hipocrisia para que duas pessoas que não se entendem, não se amem mais, precisem ficar ainda sobre o mesmo teto, se prendendo. Muitas vezes se prendendo, isso acontecia muito no passado, pelas convenções sociais. Mas aqui eu encerro os meus comentários. É um tópico que eu gosto muito, né, esse ponto. A gente procura aqui em casa praticar, vivenciar. Eu só digo uma coisa, eu até digo isso para a Idejane e digo isso para os meus alunos. Às vezes eu acordo ou durante o dia, eu fico com raiva dela. E aí eu percebo um certo aborrecimento, às vezes, no forma de tratar. E aí, quando eu percebo isso, eu começo a me perguntar no interior. Ela fez algo? Ela deixou de fazer algo? Ela disse alguma coisa ou deixou de dizer alguma coisa que eu queria que ela dissesse? Porque a gente ainda quer que o outro leia os nossos pensamentos. E aí, quando eu percebo que não há razão, não há motivo, eu percebo muitas vezes que é um irmão que se aproxima e deseja fazer alguma intriga, gosta de confusão, gosta de briguinha, né? E aí eu oro por ele e faço um encaminhamento. E meus irmãos, minhas irmãs, parece milagre, só que não existe milagre. Passa aquele sentimento. E aí, depois já estou com outro tipo de sentimento, o sentimento que eu e ela construímos ao longo dessa convivência, desse relacionamento. Mas aqui encerro, vou ver agora o que é que deixaram aí de comentários ou perguntas e exploraremos na medida do possível. Vamos ver aqui desde o início, né? Porque a gente vai falando e não vai observando. Boa noite, Aline. Boa noite, Jaqueline. Vlad. Quantas pessoas? Acredito que aqui não tenha nada. Vou subindo agora para ver o que é que a gente pode explorar aqui. Boa noite, muita paz, Erismar, que coisa boa. Agora eu não estou conseguindo subir. Vamos lá, meu irmão. A Leda eu já falei, né? Que vários casais que ela conhece estão se separando. A Erismar lembra, os valores atuais não são mais os mesmos. Eu concordo, em parte, mas a gente pode construir. A gente pode construir. A doutrina espírita me ensinou muito, né? A relação a dois. Mas existem valores diferenciados, porque a sociedade vai evoluindo. E às vezes até pensamos que ela está involuindo, mas eu não vejo desta forma. É meu ponto de vista. A Renatinha fala assim, que o amor seja sempre a resposta para tudo. E é isso que Jesus veio nos ensinar, e é isso que esse evangelho vai falar. Algo que é imutável, a lei de amor. O amor que a gente nutre um pelo outro,
E o amor que a gente nutre pelos nossos filhos, porque assim eles aprenderão a também se amar, a nos amarem e amar a outra geração, os seus filhos. Vamos ver o que mais. Pronto. O Abílio falou assim, gostaria que explicasse. Nascemos na família certa, casamos com a pessoa certa. O que Deus une o homem não separa. Então, cada um, e nos primeiros desencontros procura a porta larga e se separam e trocam. Porque às vezes faltam valores. Deixa eu falar uma coisa que eu percebo, e aí eu concordo com Erismar. Sabe quando você enjoa de algo, né? Um brinquedo? Porque assim, os valores materiais, a nossa sociedade joga tanta banalidade em cima de nós, e aí eu sugiro a leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, e a gente enjoa das coisas. E quando as pessoas a gente deveria conquistar, tem pessoas que deixam de lado, não constroem uma relação. Existe uma igreja, existe um movimento religioso, além dos encontros de casais com Cristo, mas existe uma que procura dar um curso, cujo título é Casados para Sempre. Ela procura juntar ali os casais que estão noivos ou que querem casar e procura mostrar o que é uma relação a dois. Responsabilidades, despesas, deixar de dormir à noite por conta de uma criança que está doente, que não quer dormir, que troca a noite pelo dia. Às vezes o mau humor do marido ou da esposa, quando chega do trabalho e descarrega, o que é que se pode fazer? Então, nesse curso eles procuram, isso eu estou falando baseado no que um colega me disse, né? Ele ajuda na condução desse curso, que são 12 semanas, onde eles procuram trazer um choque de realidade para o casal, para saber se é isso mesmo que eles querem, se eles estão preparados para a união a dois. Os nossos avós diziam que era preciso, no convívio com o outro, para conhecer o outro, comer juntos uma saca de sal. Uma saca de sal tem 60 quilos. E o sal, se você coloca demais, você não consegue comer. Então, aquele tempero, no dia a dia, pouco a pouco, é que vai ajudando a construção do relacionamento a 2, depois a 3, a 4, a 5, sei lá, né, com os filhos. Então, a gente precisa, às vezes a gente precisa abdicar, precisa da paciência. E aí a gente fala assim, mas eu abdico de tudo, e a gente não escuta que o outro, o quanto o outro abdicou. Por isso o diálogo é muito importante. Porque muitas vezes a gente só olha para o nosso umbigo. E a gente precisa também olhar pelo olhar do outro. Que a outra pessoa consiga e tenha liberdade, tenha espaço, né? Ambos tenham espaço para o diálogo, para o respeito, para não haver desrespeito. Então, Abílio, às vezes acontecem desencontros. E a gente precisa resolver dentro de casa, não envolvendo terceiros muitas vezes, né? Então, lei de amor precisa estar presente aí. Se eu não tiver trazido com clareza, Abílio, por favor, coloca novamente que eu vou passando para dar oportunidade de ver outros conteúdos. Quer dizer que num casal que for mais evoluído, deve ter paciência, acolher, instruir, evoluir juntos? Sim. Devemos dar as mãos uns aos outros. Da mesma forma que os pais têm o objetivo de ajudar na evolução do seu filho, aquele espírito que reencarnou, o homem tem perante a mulher perante o homem, ou um cônjuge perante o outro cônjuge. Certo? Nós dois, né? As duas pessoas precisam. E aí é paciência mesmo. É interessante, eu estava pensando nesses dias, o que falar, como conversar. Eu era uma pessoa muito impaciente. Eu vou fazer um comentário e a Idejane está aqui do meu lado. Eu espero que ela não puxe a orelha e nem ela entre aqui na tela. Né? Ela só deu um sorriso. Vamos ver aqui. Eu me lembro que quando a gente namorava,
eu chegava na casa dela e ela demorava muito para se arrumar. Aquilo era motivo de briga. Era motivo de discussão. Então, eu já saía com a discussão. Porque eu não tinha paciência de esperar. E aí depois eu fui ressignificando. Poxa, ela está fazendo isso para ficar mais cheirosa, ficar mais bela, né? Se arrumar, né? Para mim, para o outro. A gente tem que se embelezar, e a beleza espiritual ajuda muito na beleza exterior, para o outro, né? E aí é interessante que eu fui aprendendo a ter paciência. E é interessante que até hoje eu espero, mas eu aprendi. E para mim foi bom porque me ajudou a eu exercitar a paciência, a trabalhar a paciência em mim. Olha que interessante. Então, tem coisas que a gente não gosta, e o que eu não gosto é porque eu preciso trabalhar. E às vezes o outro está sendo um instrumento de aprendizado, não só de paciência. Às vezes a gente precisa, um ou outro sempre faz isso, precisa ressignificar, precisa ceder. E aí o Evangelho fala, às vezes eu tenho um orgulho muito forte e não cedo. Um orgulho besta, não cedo. E pronto. Engrossa a voz, já vou para a grosseria, para a ignorância. E a mulher, às vezes, é mais frágil, se sente coagida. Que homem é esse? Que do momento para o outro já vai para a violência. Isso é correto? Com certeza não. E eu vi uma decisão do STF que eu achei belíssima. Porque, olha, meus irmãos, minhas irmãs, principalmente nós homens. Lembra quando tinha o duelo? Por que as pessoas duelavam? Com arma ou com espada? Porque feriu a minha honra. Olha que interessante. Hoje na sociedade, a gente encontra alguns casos de feminicídio e advogados que usam essa argumentação, e o STF agora proibiu de ser usado, em que o homem diz, eu a matei por honra, porque ela me traiu e feriu minha honra. Gente, feriu o seu orgulho, porque você ainda é orgulhoso. Feriu a sua vaidade, porque você está com vergonha do que vão dizer de você. E onde está o respeito? A vida. A vida do outro não me pertence. Percebe isso? E aí a gente usa esses argumentos, né? Então, sim, casamento espiritual, para que tudo dê certo. Se não deu certo, eu estou com vontade de dizer o que está lá no tópico do divórcio, que é o próximo evangelho, mas não vou dizer. Estou aqui com a língua me coçando, mas não vou dizer. Vamos adiante. A Uda lembra que já leu o livro As 5 Linguagens do Amor e achou muito bom. Eu já li algumas vezes e é maravilhoso. Tem hora que eu não consigo subir. A Leda fala, acho linda a maneira como você se refere à sua esposa. Eu tenho muito carinho, muito respeito por ela. Obrigado, Ledinha. E eu sei também de você pelo seu esposo. Né? As dificuldades por conta da questão de saúde que ele passou. E você tem cuidado muito, tem sido uma mulher de fibra, né? Com paciência, com tolerância, porque às vezes não é fácil. E é nesses momentos que a gente coloca em prova o nosso amor. Né? A gente tem conversado e você tem me dito. O Abílio trouxe aqui novamente. Aquele que não aprender a conviver e prefere separar e procurar outro parceiro, retornará a outra vida para reparar então e de resgatar nesta vida terrena? Eu vou falar assim, depende, né? Se a relação a dois, que existem casais que se separam e tem pessoas, né, que não conseguem ficar junto de outro, vai só adquirindo casamentos, né, contraindo uniões. Se a relação a dois não tiver atritos, tiver que trabalhar o perdão, trabalhar o amor, eles virão novamente. Poderá vir novamente o homem como marido, a mulher como esposa, poderá inverter, porque o espírito é assexuado. Então eu posso vir como homem ou como mulher. Eu poderia agora vir como a esposa e ela como marido. Poderão vir como mãe e filhos, pai e filhos, não importa. Irmãos, precisa que o amor prevaleça. E é interessante isso que você me falou, Abi. Uma vez uma colega, inclusive do JEP, trabalhando juntos na Caixa, ela estava muito, muito indignada com o ex-esposo que havia se separado. E reclamava, e praguejava, e falava. E ela me dizia, Aníbal, o que é que eu faço? Eu disse, minha amiga, não é fácil, né? Você está com muita dor, está sofrendo muito. E você é espírita? Sou.
O que é que o Espiritismo fala? Eu sei, mas eu não consigo. Tudo bem, não tem problema não. Se vocês dois não se entenderem nesta vida, e eu estou percebendo que você tem muita raiva dele, do seu ex-esposo, não tem problema não que Deus coloca novamente na próxima. Quem sabe ele vem novamente como marido, você como esposa, ou você vem como marido e ele como esposa. Não importa. Se vocês não se entenderam, haverá uma nova oportunidade, ou na próxima, ou daqui a 2, não importa. Aí disse, não, Aníbal, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais vir junto com ele novo, não, vou me reconciliar nessa. E é interessante que eles se reconciliaram. Inclusive, ele passou por um problema de saúde sério, ela o ajudou, cuidou dele, mesmo estando casada. Ela conseguiu ressignificar e conviver novamente. Então, eu não sei o que é que vai ser na próxima, mas eu sei que nessa, mesmo separados, ela mudou e trabalhou o perdão pelo sentimento que ela tinha dele. Foi muito interessante. Se a gente não se entende, a gente vai ter que se reencontrar. Porque o que Deus uniu, o homem nos separa. E é principalmente por isso. Porque a gente precisa se entender. Legal, Abílio? Muito boas perguntas, muito legal. Deixa eu ver o que mais. Tá, desculpa, mas não concordo com esse pensamento no Espiritismo. Tudo bem, eu lhe respeito. Né? Quem sabe o tempo lhe ajudará. Eu hoje tenho essa compreensão. Mas cada um tem a sua liberdade, seu livre-arbítrio de compreender. Né? Legal. Eu não sei especificamente onde você está falando, talvez pela reencarnação. Mas é assim que os espíritos nos mostram e é assim que a gente tem visto, principalmente em reuniões mediúnicas. Eu participo, atendo, né, dialogo e tenho visto muitas relações conjugais problemáticas de vidas anteriores sendo mal resolvidas ainda nessa. E aí a gente tentar de alguma forma ajudar. E é interessante que o amor e ódio, há uma frase do Hermínio Miranda que ele fala assim, amor e ódio são os dois lados de uma mesma moeda. Normalmente, as pessoas que a gente mais ama, poderá, pela relação, pela proximidade ou pelo que o outro faça, eu passo a ter mais ódio. Isso acontece às vezes nas relações conjugais, às vezes acontece nas relações familiares, às vezes com sócios, né? Porque a pessoa ele me traiu, eu não esperava isso dele. Então, às vezes a gente espera tanto do outro que a gente se decepciona. Fruto do que eu projetava, do que eu esperava. E eu preciso esperar muito de mim. Então a doutrina espírita, Bílio, é legal, e aí respeito, cada um tem seu tempo, me ajudou muito a ter uma compreensão e uma visão mais ampla do casamento. Casamento não material, mas de ordem espiritual. Tanto para esta vida, como para as vidas passadas, como para as vidas futuras. Olha aí, Roqueline, minha amiga de faculdade, tudo bem? Vamos lá. Deixa eu ver o tempo. Estamos acabando. Ana Lúcia lembra assim, muito bom você ter comentado isso, esclarecedor. A Roqueline lembra, sabe as palavras, que o Evangelho vai nos ensinando, né? A Aline, companheira também, de mediúnica, de estudo, legal. Liduína Corrêa, colega de mediúnica, Jaqueline. Vamos ver aqui. Professor Rafael Castro fala assim, amar também é deixar ir. É verdade. Às vezes é melhor separar, ser grandes amigos, que desgastar ainda mais a relação. E o pior é que esse desgaste pode se arrastar para existências posteriores. E aí uma coisa muito séria, que a doutrina nos ensina, mas baseado numa palavra de Jesus, no ensinamento de Jesus. Quando ele diz assim, se você vai ao ofertório, deixa lá a sua oferta, uma moeda, um alimento, o que for. Porque ali você está indo ofertar, você tem que estar de coração bom. Quando a gente vai dar algo, fazer uma doação, é bom que a gente esteja com o coração leve. Faça por amor. E aí Jesus fala, então se você vai ao ofertório e você lembra que tem alguém com raiva de você, deixa ali a tua oferta no altar e volta e reconcilia-te com o teu inimigo. E às vezes esse inimigo está na relação a dois. Acaba acontecendo isso às vezes. Então vai e reconcilia com o teu inimigo enquanto vocês estão andando juntos. Antes que ele vá reclamar de ti ao juiz. E aí é interessante, e aí só depois que você se reconciliar, volta e faz a tua oferta. Dar a tua oferta. E o que eu aprendi nesse tempo de doutrina espírita e de convivência e no diálogo com os irmãos desencarnados,
principalmente em reuniões de desobsessão, é que aquelas relações desgastadas, quando eu estou encarnado e o outro desencarnado, ou ambos desencarnados, estamos a brigar, estamos a perseguir um ao outro, buscando não esperar a lei de Deus, que é a lei de amor, mas querendo fazer justiça com as próprias mãos, ou seja, na lei de Italião, o olho por olho, dente por dente. Então, muito legal, Rafael. É bom que, se a gente conseguir, e se não conseguir, deixa cada um viver para o seu lado, seu caminho. Não vamos estar interferindo na vida do outro. É difícil, mas é possível. Aí requer maturidade espiritual. A Alexandra fala assim: muito difícil eu expressar meus sentimentos. Deixa eu só. Porque meu marido é muito fechado e nunca se expressou. Interessante, Alexandra. Nunca expressou nada. E às vezes a gente pega relações assim. Eu tenho uma irmã também que o relacionamento dela às vezes é desafiante. Né? E aí a gente precisa cuidar de si. A gente precisa, e às vezes a gente consegue isso conquistando com os filhos. Mas às vezes é o temperamento da pessoa. Seria muito bom se mudasse. E aí às vezes a gente precisa muita oração para este espírito. Às vezes essa dureza vem de vidas anteriores. Às vezes essa dureza vem da educação que ele recebeu, da falta de afeto, da falta de amor, da falta de conversa. Então ele replica algo que ele vivenciou. Não existe regra, muitas vezes. Né? Tem pessoas que são altamente extrovertidas e tem pais extremamente tímidos. Mas às vezes tem isso, e às vezes a gente precisa compreender. Porque é um problema que aquela pessoa tem, e não você. Então a gente precisa muitas vezes dar mais atenção, mais carinho, mais amor. E às vezes essa pessoa começa a se expressar. Né? É desafiante, minha amiga. Eu não tenho receita. Ninguém tem. Porque cada um é um universo, é um poço. A gente traz possibilidades nessas afirmativas. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Queria viver com ele com troca de carinho, mas ele nunca tem tempo para mim nem para a família. É interessante, Alexandre, lê esse livro. Ele inclusive comenta que é muito comum, infelizmente, muitos casais não se falarem mais. E ele cita um caso de duas pessoas que estão num bar, uma ao lado da outra, sem conversar, porque não se conhecem. E quando a mulher pede a conta, coincidentemente o homem tinha pedido a conta também. E o barman, quando ela pede isso, eu já dei aí pro seu marido. E quem disse que ele era meu marido? Eu pensei que fosse porque vocês dois estavam aí um ao lado do outro, bebendo e sem conversar. E normalmente os casais não se conversam. Olha que interessante. Então, lê esse livro. E aí é interessante porque às vezes a gente precisa expressar o que a gente está sentindo. Não expressar o seu sentimento e não o que você gostaria que o outro fizesse. Porque às vezes para o outro aquilo pode ser um parto. Mas às vezes você expressando o seu sentimento, você consegue despertar e abrir um canal de diálogo. Às vezes consegue. Dá uma lida nesse livro, As 5 Linguagens do Amor. Quem sabe ele te traz alguma dica, depois convida ele para ler. Né? E às vezes acontece isso mesmo. Gente, o tempo... O Renê... Oi, Renezinho. Renezinho fala assim, Renê Luiz. Quando se busca amor no relacionamento, possivelmente não será encontrado no parceiro e ou familiares ou amigos, mas é indispensável descobrir em si para depois ampliá-lo no rumo de outras pessoas. A gente quer que o outro dê amor, só que a gente precisa primeiro expressar, a gente precisa dar. E às vezes a gente fica cobrando do outro. E aí fica apontando, passando na cara do outro. Olha, você faz isso, não faz aquilo. As 5 linguagens do amor acho que ajuda legal. Tá? A gente precisa se conversar mais. A ideia acima sob a alusão de Joana de Anjos. Obrigado, Renê. Então descobrir em si e depois ampliá-lo rumo a outras pessoas. Renê tá mandando um abraço para a Idejane, que legal. Gente, já são 9h05. Tá? Peço desculpas se eu não pude ler outros comentários. A Alexandra tinha outro. Tá? E aí é muito legal.
A gente vai fazer a prece, o Evangelho, semana que vem, quinta-feira, nós estaremos aqui novamente, nesse mesmo horário, de 8 às 9. Caroline estará na quarta-feira e amanhã o Lindenberg Castro falando sobre o tema de saúde mental na obra de Ivone Pereira. Nós vamos fazer a prece de encerramento e, ao mesmo tempo, um passe coletivo, chegando aí até você e ao seu lar. Então, que você fique receptivo, que você fique acolhedor. Lembrando que esse conteúdo vai ficar no IGTV e também depois é colocado no YouTube, no GEP-TV. Agradeço a cada um, espero de alguma forma ter trazido as explicações que a doutrina Kardec nos fala e explorado um pouco, trazendo a nossa visão e experiência. Se a nem todos eu consegui atender, peço desculpas, mas nós temos um tempo a respeitar. Então, aqueles que desejarem fechar os olhos, procurar silenciar os pensamentos, quietando a mente, procurando fazer uma respiração calma, serena, profunda. E nesse momento, possamos expressar e externar o sentimento de gratidão. Procure dentro de você algo que você é grato pelo dia de hoje. Você pode até pensar, mas Aníbal, está acontecendo tanta coisa ruim. E eu poderia lhe dizer, pois seja grato a ter aberto os olhos hoje, está vivo. Porque você está tendo a oportunidade de transformar e de melhorar o que não está bom. Agradecemos, Pai, aos bons amigos que aqui nos ajudaram, nos acolheram, nos intuíram. Oramos e rogamos aos benfeitores espirituais e os trabalhadores e mentores desta casa, para que nesse momento possamos irradiar, possamos deixar derramar essa energia bondosa, essa energia maravilhosa, derramando nos lares, beneficiando aos que estão assistindo neste momento esta live do Evangelho e a todos aqueles que estejam em seus lares. Mas que vocês também, no sentimento de gratidão e recebendo esse benefício do passe, lembrem-se daqueles que mais precisam do que você, que estejam doentes, sejam fisicamente, sejam mentalmente, precisando do apoio, do equilíbrio, da harmonia, esposos, esposas, filhos, parentes, conhecidos, pessoas que estão na rua, em hospitais, nos presídios, para que eles também nós possamos dirigir o nosso sentimento de amor, de fraternidade aos seus lares, ou ao local em que se encontram. Que mesmo esse local não estando fechado por paredes, estejam com grades, estejam no hospital ou estejam na rua, possa esta pessoa sentir-se abençoada, abraçada e sinta ou faça dali o local em que ele está convivendo no momento o seu lar e que transforme-se para que transforme-se a sua realidade. Recebam este passe. Silenciem-me antes de encerrar a oração, para que cada um receba e dirija também essas energias benéficas a quem está precisando. Agradecemos por tudo, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz, muita luz.